Muito boa tarde para todos aqui no Rincão do Meu Senhor. Dizem que tem uma caravana aqui de Natal. É isso? Deus abençoe, bem-vindos. Minha família é de lá, moram lá, né? Então é uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe, um abraço para todos que estão em casa nos acompanhando. Nessa quinta-feira de adoração, a última quinta-feira deste ano litúrgico. Porque já no próximo domingo nós estaremos começando um novo tempo na igreja. É um novo ano que se inicia. É o tempo do advento. E é muito bom quando nós temos a oportunidade, pelo calendário, tanto litúrgico quanto civil, de podermos usar essa palavra, começar um novo tempo, recomeçar. É mais um ano que se inicia, é mais um ano que Deus nos concede a graça de vivermos, de começarmos novamente. Então é um tempo de nos preparar, é um tempo de avaliarmos como foi que nós vivemos esse ano de 2013, como foi que nós vivemos esse ano da fé, que acabou no domingo passado na festa de Cristo Rei, e o que é que Deus tem para nós nesse ano de 2014, que no ano civil vai começar daqui a um mês aproximadamente, mas que no ano litúrgico começa no próximo domingo, dia 1º de dezembro, um tempo que nós carinhosamente vivemos toda a expectativa para o Natal. Um tempo de preparação, um tempo onde a liturgia vai nos ensinar e vai nos mostrar, e os sacerdotes nas nossas paróquias, aqui na Canção Nova, em todo o mundo, nas suas homilias, irão, através das leituras próprias, nos preparar para a chegada, para essa vinda de Jesus, que nasce todos os dias no nosso coração, mas que de forma especial nascerá no Natal, mas ao mesmo tempo nós que nos preparamos para a segunda e definitiva vinda de Jesus. Então que bom que nós estamos vivendo esta última quinta-feira desse ano litúrgico, e eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: que bom que você está aqui na Canção Nova nessa tarde, meu irmão. E digo para você que está em casa: que bom, obrigado porque você sintonizou, porque você vai investir o seu tempo, do seu trabalho ou na sua casa, com a TV ligada, com a rádio ligada, ou com a internet, acessando aqui do Brasil, ou de algum país, na Europa, na Ásia, na África, no norte da América. Deus abençoe você. A palavra que nós teremos hoje, certamente, se você ligou a TV, se você está aqui, é porque Deus tem uma palavra para você. Independente de quem vai estar aqui, é Deus quem fala. É Deus quem fala para você. E hoje o tema deste dia, e o tema desta pregação, é uma palavra, é uma frase muito linda, que o nosso querido Papa Francisco, na última missa da Jornada Mundial da Juventude, na missa de envio do domingo às 10 horas da manhã, onde eu estava lá junto com o Ivanilson, lá na praia de Copacabana, e outros milhares de jovens, longe do palco, mas participando debaixo daquele sol, daquela missa linda. E nós pudemos ouvir, e depois, graças a Deus, graças à internet, ler novamente, meditar novamente, ouvir novamente a homilia do Papa Francisco no encerramento da Jornada Mundial da Juventude 2013 no Brasil. E em uma das suas frases, ele disse: ide, sem medo, para servir. Primeiramente, meus irmãos, eu queria que você pegasse a palavra de Deus e levantasse a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia, levanta a sua Bíblia aí, por favor. E diga comigo, quem está com a Bíblia: eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a força que me conduz. Eu tenho o instrumento de evangelização da minha família. Quem tem Bíblia em casa aí, levanta o braço aí. Isso, então você também tem essa força que evangeliza a sua família. Você também tem este livro
Hoje todo mundo procura um livro de autoajuda, procura um livro como ganhar dinheiro, como ter sucesso, como não perder o casamento, como ser feliz. E a palavra de Deus tem tudo isso. Por isso que nós possamos ser cada vez mais homens e mulheres, adultos, jovens e até crianças da palavra de Deus. Nesse acampamento agora no final de semana passado, que foi o acampamento Canção Nova Sertaneja, teve uma criança de 11 anos que veio aqui na Canção Nova com a cartinha do bispo, do pároco, e ele é um pregador com 11 anos. Uma pena que ele não conseguiu ficar para o domingo, que o diácono Nelson Correia até disse que ia levá-lo para a pregação, que ele iria fazer no domingo, mas ele teve que ir embora, a criança. Mas como eu fiquei muito feliz e empolgado por ver uma criança de 11 anos que já é um pregador, que já é um anunciador da palavra de Deus. Então eu volto a repetir, para nós, jovens, adultos, anciãos e até para as crianças, a palavra de Deus precisa ser presente. Nós precisamos ser homens e mulheres da palavra de Deus. Até porque, para que a gente possa viver o que é o tema deste dia, o que o Dunga pregou hoje de manhã, que foi justamente o tema da Jornada Mundial da Juventude, e de fazer discípulos meus entre todas as nações, e agora eu pregando esse tema, ide sem medo para servir. O que tem em comum entre os dois, além da palavra ide, é a necessidade que aquele que é enviado tem de viver a experiência com Deus. Sim ou não? Ninguém pode ir para algum lugar fazer nada, fazer alguma coisa, se não tiver capacidade para isso, se não tiver condições para fazê-lo. E o que nos envolve nessa dimensão de ir evangelizar, de ir anunciar, é uma condição primordial: ter tido uma experiência com Jesus, conhecer o Senhor, ter um encontro com Jesus. Quem já teve esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem já viveu a experiência do batismo no Espírito Santo? Levanta o seu braço e diga: eu. Se você ainda não viveu, que bom que você está na Canção Nova, porque aqui a Canção Nova existe para que você faça o seu encontro pessoal com Jesus, para que você receba o batismo no Espírito Santo. É só por isso que essas TVs, essas câmeras estão transmitindo, que existe a TV Canção Nova. Para você que está em casa, que não pode vir para cá, que não pode deixar o seu trabalho, que mora longe, que não tem condições financeiras de pegar um avião e vir para a Canção Nova. Para você que está aí, escutando pelo rádio, seja aqui no estado de São Paulo, ou em qualquer uma das nossas retransmissoras espalhadas pelo Brasil inteiro, seja pela web, pela internet, é para que você, e para que você que esteja aqui, a Canção Nova existe para que nós tenhamos um encontro pessoal com Jesus. Sabe aquele encontro que muda a nossa vida? Que a gente chega de um jeito aqui, e depois de ouvir uma pregação, um momento de oração, de ouvir uma canção, ou até mesmo de alguém rezar por nós ali, como existe esse cantinho, a casa de Maria, ou de participarmos de uma confissão, nós depois desses momentos saiamos daqui transformados, saiamos daqui modificados. Muito mais do que uma sensibilidade, é uma mudança de vida, um desejo de santidade, um desejo pelo céu, a esperança que volta, a fé que se revigora, o ânimo que se retoma. E é isso que eu desejo para todos vocês aqui nessa tarde, nesse primeiro momento, que vocês realmente tenham este encontro pessoal com Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga comigo rezando: Senhor Jesus, dai-me a graça de viver um belíssimo encontro pessoal contigo, para que eu possa voltar para minha casa transformado, lapidado, curado. Dá-me a tua graça, Senhor,
eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, eu abro a minha alma, para que o Senhor entre e para que eu viva este encontro pessoal contigo. Amém. Pega comigo, por favor, a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 10. O título deste capítulo é o Sermão da Missão. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Este aqui é o Sermão da Missão. E no capítulo 10, somente nele, Jesus ele vai instruir os seus discípulos para irem em missão. E eu queria que você tomasse comigo a palavra, logo no versículo 5, que vai dizendo: Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Versículo 6: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aqueles discípulos viveram com Jesus e viram o Senhor falar. Como eu falei, como eu disse agora, na sua Bíblia, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus usou 3 capítulos para falar. É o Sermão da Montanha. Jesus instruiu, Jesus educou, Jesus exortou, Jesus corrigiu, Jesus consolou com suas palavras. E aqueles discípulos que se encontraram um dia com Jesus, ouviram o Senhor falar e se apaixonaram ainda mais por Jesus, viveram a experiência de ser um discípulo do Senhor. Depois começam no capítulo 8, 9, São Mateus vai descrever as obras do Messias. São as curas que Jesus vai realizando, começando a realizar a cura pelo leproso, que se aproximou do Senhor e disse: Senhor, se queres, podes me curar. Depois Jesus curou o filho daquele centurião de Cafarnaum. Depois curou a sogra de Pedro. E aí ele foi curando as pessoas que iam até a casa de Pedro, onde Jesus morava em Cafarnaum. Era também a casa de Jesus. Então os discípulos também viram o Senhor curar, o Senhor libertar os demônios, purificar os leprosos, curar os enfermos. Então, meus irmãos, os discípulos viram tanto Jesus falar e consolar com suas palavras, ensinar, quanto também eles viram Jesus curar.
E aí chegou o momento onde Jesus separa 12, que são os 12 apóstolos, e depois os envia. E dá toda uma instrução. Mas ele diz: ide. Ide. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: é hora de você ir. Ide. Fala para ele isso aí: ide. Meus irmãos, a experiência que nós vivemos no nosso encontro pessoal com Jesus não pode ficar trancafiada, não pode ficar só para nós, na nossa vida, no nosso grupinho, na nossa comunidade. Não, nós precisamos ir, sair de nós mesmos, nos desinstalar. O Papa Francisco, quando falava e meditava sobre essa palavra, ele dizia: a experiência deste encontro da Jornada Mundial da Juventude não pode ficar trancafiada na vida de vocês, ou num pequeno grupo da paróquia, do movimento, da comunidade. Seria como cortar o oxigênio a uma chama que arde. E olha que bonito que ele diz: a fé é uma chama que se faz tanto mais viva quanto mais é partilhada. Vamos repetir juntos? Repitam comigo: a fé. Por favor, gente, vamos lá? A fé. Não, é assim, eu falo, vocês repetem. A fé. Isso. É uma chama que se faz tanto mais viva quanto mais é partilhada, transmitida, para que todos possam conhecer, amar e professar que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da história. Amém. Olha que coisa mais linda. A fé, ela cresce em nós quanto mais nós partilhamos. Você quer ser uma mulher de fé? Transmita a fé. Anuncie aos outros a fé. Leve a fé para as pessoas da sua casa, para as pessoas que trabalham com você, do seu colégio, jovem, do seu trabalho, meu irmão, minha irmã. A fé, ela é esta chama viva que quanto mais nós partilhamos, mais ela cresce. Mais ela cresce dentro de nós. Se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, transmita essa fé. Anuncie a boa nova. Seja esse portador, este anunciador, através da música, através da pregação, através do testemunho, do acolhimento, através de um abraço, mas não deixe de evangelizar, de anunciar Jesus. É interessante como na Bíblia, até mesmo no capítulo e no versículo, capítulo 28, no versículo que o Dunga hoje pela manhã meditou conosco, mais uma vez Jesus diz aos discípulos: ide. Ide. Ide para onde? O que é esse ide, meus irmãos? Este ide é justamente uma ordem do Deus. É uma ordem do Senhor. Não é... Jesus não disse assim: se vocês quiserem, se vocês tiverem tempo, vocês anunciam. Não, Ele não disse isso. Ele disse: ide, vão. Não é se nós tivermos tempo, se nós quisermos, tiver sobrando um tempinho na nossa casa. Não. Jesus disse aos seus discípulos: ide e fazei discípulos entre todas as nações. Partilhar a fé da experiência, testemunhar a fé, anunciar a boa nova. Isto é uma ordem, meu irmão. É uma ordem para você lá na pousada, uma ordem para você lá em Natal, uma ordem para você: ide e anunciai a boa nova, ide e pregai o Evangelho. E para onde Deus nos manda?
Para onde Jesus nos manda? Ele mesmo, o Papa Francisco, vai nos dizer. Ele questiona os jovens, ele diz: para onde Jesus nos manda? E ele responde: não há fronteiras, não há limites. Ele envia-nos para todas as pessoas. O Evangelho é para todos, e não apenas para alguns. Não é apenas para aqueles que se parecem conosco, para os mais abertos, para os mais acolhedores. Não. O Evangelho não é para aquelas pessoas que já estão com o coração aberto na igreja, que já vão para o grupo de oração. O Evangelho deve ser anunciado àqueles que não querem receber a palavra. São Paulo vai nos dizer, vai dizer a Timóteo e diz para nós: evangelize oportuna e inoportunamente. Evangelize num gesto, pegando o ônibus, no gesto acolhedor de oferecer o lugar para uma senhora de idade, no pequeno gesto de sair e estar na fila de um banco rezando o terço, no pequeno gesto de, no momento do consultório, antes de chamar você, pegar a sua Bíblia dentro da bolsa e começar a ler a Bíblia. Num pequeno gesto de chamar o seu neto, os seus filhos, antes do almoço, quando você prepara aquela mesa farta e maravilhosa, e dizer: vamos agradecer a Deus, vamos dar graças, e rezar por alguns instantes, que talvez não dure nem um minuto, mas colocar Jesus como Senhor, Ele que abençoou aquele alimento, Ele que nos deu aquele alimento. No pequeno gesto de você pai, de você mãe, abençoar o seu filho quando ele for embora trabalhar, quando ele ligar para você. Nós precisamos ter esta ousadia, esta atitude e sair de nós. Gente, essa palavra ide, ela requer movimento. Ela é um movimento, requer uma atitude, requer sair de nós, do nosso comodismo, sair da nossa inércia. Porque muitas vezes, me desculpa, nós procuramos a Jesus, procuramos o Senhor apenas para nos satisfazer, para nos curar, para curar a minha família, o meu problema, a minha vida. E a gente deixa muitas vezes de permitir que Jesus nos cure quando eu me dou ao outro, quando eu saio de mim. Lembra do que você repetiu agora? A fé cresce à medida que ela é partilhada. Deus vai te curando à medida que você se dá para o outro. Você que talvez está com uma enfermidade, que tal você visitar alguém que está com enfermidade maior do que você? Talvez você esteja reclamando porque a sua unha do pé está doendo, mas tem gente que está com a perna quebrada. Talvez você reclame que não consegue escrever porque o seu braço está machucado, mas tem gente que não tem braço. Talvez você reclame que está com dor de cabeça, mas tem gente que está com um câncer na cabeça. Esse se doar, esse ir ao outro, evangelizar ao outro, é isso que o Papa Francisco nos disse nessa frase que hoje nós estamos meditando: ide sem medo para servir. Mas eu estou primeiro falando dessa palavra ide, que o próprio Jesus por várias vezes falou isso para os seus discípulos, que São Paulo meditou várias vezes, que Deus fez isto com vários profetas, como por exemplo com Jeremias. Ide Jeremias, ide Isaías, Abraão, e o Senhor chamou Abraão e ele disse: olha, vá para a terra prometida, ou seja, saia da sua inércia, saia dessa vidinha boa. Ah, mas a minha vida está muito boa, a minha vida está ótima, eu já vou na igreja, eu tenho dinheiro para ir na Canção Nova, eu pago o dízimo, eu falo as coisas, mas Deus quer que nós possamos ir além. Por isso que vem a palavra ide além, ide para anunciar a palavra, para anunciar a boa nova.
para aqueles que precisam. Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes. Diga comigo isto: eu preciso levar Cristo para todos os ambientes. Você precisa levar Cristo para todos os ambientes, querida, com a sua simplicidade, com o seu amor. Mahatma Gandhi, ele disse que só não se tornou cristão, ele leu o Evangelho. E ele disse que só não se tornou cristão porque ele viu que não havia ressonância entre o que estava escrito e o que era vivido. A gente é católico, cristão, mas a gente vive como um pagão muitas vezes. Eu digo de mim, que sou, antes de tudo e primeiramente, um batizado. Um homem, um filho de Deus, escolhido por Ele, como você, chamado à santidade, mas também como um consagrado hoje na comunidade Canção Nova. Quantas e quantas vezes eu não vivo como um consagrado? Eu não ajo como um consagrado. As pessoas não me reconhecem como um católico lá fora. Eu até brincava esses dias pregando em alguns lugares. Parece que um evangélico todo mundo reconhece. Usa uma Bíblia no braço. Se for mulher, usa as saias, saia grande. Tem uma roupa mais comportada. Não é verdade? Além disso, você sabe quando a pessoa é evangélica, quando ele começa a conversar, tudo ele leva para a evangelização, glória a Deus, aleluia. É um papo diferente, é uma conversa diferente. Mas nós católicos, infelizmente, quando mal temos um terço no pescoço, que virou moda, uma cruz, e olhe lá, temos até vergonha de usar, um terço no bolso, e olhe lá, e as nossas conversas são as mais variadas possíveis, mas menos de Jesus, menos de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos muito, falamos da cor do cabelo daquela modelo. Desculpa, a gente fala até de como o pregador estava bonito, que ele falou. Nossa, aquele padre, você viu como ele cantou? Nossa, o chapéu dele, nossa, não sei o quê. E o que foi que ele falou? Ah, não sei. E o que foi o evangelho de hoje na missa? Ah, eu não sei. Mas você viu? Menina, aquele menino estava cantando, ele estava com a roupa assim. Aquela menina, a gente sabe de tudo, menos do mais importante. Como estão nossas conversas? O diálogo dentro da nossa casa. O diálogo entre os esposos, entre pai e filho. Nós precisamos viver essa experiência de evangelizar, de sermos evangelizados, de levar Cristo em todos os nossos ambientes. Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade. Não tenham medo, pelo amor de Deus, de levar Jesus para a sua casa. Que as pessoas, ao entrar na sua casa, vejam que ali mora um homem de Deus, uma mulher de Deus. E não é só fazer um altar bonito, colocar um monte de imagem de santo e ficar brigando e não rezar. Não, é mais do que isso. É também colocar um altar para nosso Senhor, para Nossa Senhora, para o seu santo de devoção. Mas é no seu dia a dia, no seu contato, acordar e rezar, almoçar e rezar, jantar e rezar, rezar um terço junto. Gente, nós precisamos levar Cristo onde nós estamos. Que bom que você leva uma camisa, que bom que você veste uma camisa da Canção Nova, que você coloca uma camisa com o rosto de Jesus, Nossa Senhora, e é isto mesmo. Essa é a nossa missão, levar Cristo para esses lugares.
Mas assim como dizia a música do Padre Zezinho, no peito eu levo uma cruz, porque no meu coração eu levo o que disse Jesus. Não adianta eu carregar a cruz se eu não carregar o que disse Jesus, porque aí eu não sou cristão, eu sou um cara da moda. Eu sou um cara da moda. Então hoje nós precisamos não ter esse medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, para as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante e mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos se sintam amados, abraçados por sua misericórdia. É isto, meus irmãos. Deus quer isto de nós. Ide, saia, se desloque, evangelize no que você pode. E por que nós devemos ir? O Papa Francisco vai dizer: o mundo precisa de Cristo. Diga comigo. Diga: eu preciso de Cristo. Se a sua família precisa, diga: a minha família precisa de Cristo. Gente, o mundo precisa de Cristo. São Paulo disse: ai de mim se eu não evangelizar. É esse mesmo ardor que precisa tomar conta de mim, precisa tomar conta de você, Ivanilson, de você, Renilson, de você, Wesley, mesmo tirando foto, de vocês que estão aqui na câmara, na direção, na produção, de todos os meus irmãos da Canção Nova. Gente, é isso que nos impulsiona a trabalhar aqui feito um doido, a gastar horas e horas, a dormir tarde da noite, a ficar nos finais de semana trabalhando. O que é que nos impulsiona? Não é ganhar dinheiro, não, porque ninguém aqui ganha dinheiro, mas é esse mesmo ardor que São Paulo viveu. Ai de mim se eu não evangelizar. Gente, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não me doar. O próprio Papa Francisco, ele vai dizer: sabe qual é o melhor instrumento para evangelizar um casal? Um outro casal. Sabe qual é o melhor instrumento para evangelizar um jovem? Um outro jovem. E é isso que Deus nos convida a viver. Do jeito que você é, lá no salão de beleza, quando você vai fazer sua unha, o seu cabelo, se conversa de tudo, e de Jesus, e da palavra de Deus. Será que nós não podemos inserir um pouquinho disso ali? Será que nós não podemos conversar um pouquinho sobre isso? Será que nós não podemos, depois de até mesmo pagar alguma coisa, dizer: Deus te abençoe, muito obrigado. Gentilezas que estão faltando hoje, mas também evangelização que está faltando no nosso meio. E aí eu falo para os jovens que estão ali atrás, lá no seu trabalho, meu irmão, lá na sua escola, minha irmã, não tenha medo de ir e anunciar. Ide, saia, saia da sua casa, do seu comodismo. Ide, visite um parente, visite um amigo, saia da sua casa para rezar na casa do outro, do vizinho, para conversar com ele. Às vezes o vizinho não quer, às vezes, escutar a gente. Nossa, eu não quero escutar você, não quero coisa de religião, não. Ótimo, então senta, escuta, conversa sobre outra coisa. E depois vai ali, inserindo Jesus Cristo na vida da pessoa, esperança na vida da pessoa. Nós precisamos sair de nós. Há um mundo a ser evangelizado. Visite as cadeias. Vai rezar o texto, o pessoal da Legião de Maria, lá no orfanato, lá no asilo. Vai visitar um hospital. Tem um irmão de comunidade, que ele é um homem de Deus, um homem de oração, um pregador, mas ele ficou um tempo sem pregar.
E ele ficava angustiado. Sabe o que ele fez? Ele pegou o ônibus, foi para o hospital lá em São Paulo e começou a passar no corredor do hospital e orando em línguas, tocando nas pessoas e orando. Ele foi levar Jesus, ele saiu, e é isso que nós precisamos viver, sair do nosso comodismo, porque o mundo de hoje ele quer que nós sejamos cheios de nós mesmos, que nós nos alimentemos, que nós sejamos o melhor jovem, o cantor, o cara, e é tudo acumulando, e aí pronto, aí quando a gente não consegue alguma coisa, a gente começa a chorar. Quando a gente está doente, a gente quer a nossa cura, é o nosso mundinho. Mas muita gente precisa de uma palavra de Deus. Se você está aqui na Canção Nova e está recebendo, mesmo que você, desculpa, às vezes vem só por vir, mas que bom que você veio só por andar. Ah, eu quero aparecer na TV Canção Nova, filma eu aqui, eu vou rezar lá o texto ali. Que bom. Mas deixe Jesus te pegar. Deixe Jesus tocar o seu coração, para que você volte para sua casa, querendo levar o seu filho para Deus. Querendo levar o seu vizinho para Deus, querendo levar aquela pessoa que trabalha com você para Jesus. É assim que o mundo vai mudar. É assim. Se nós assistimos o noticiário, os crimes, as prisões que são feitas, a roubalheira do nosso Brasil, a gente diz, não tem jeito. Não é verdade? Que vergonha o nosso país em algumas atitudes políticas, judiciais, que nós estamos vendo aí na TV, como se nós fôssemos, desculpa falar, palhaços. Ficamos indo, é isso mesmo, é isso mesmo, ano que vem eu volto em você de novo. Mas como é que vai mudar isso? A partir de mim. A partir da mudança que Deus fará em mim, e que eu vou contagiando a minha família, e que nós vamos contagiando aquele prédio que nós moramos, e nós vamos contagiando o bairro, a nossa paróquia, e vai se envolvendo, porque o meu trabalho aqui se une ao trabalho daquela menina ali, que se une ao trabalho daquele jovem ali, daquele homem que trabalha aqui, e nós vamos gerando essa corrente, essa força, esta gente do bem, como nós temos falado muito aqui na Canção Nova. Nós vamos nos unindo, nós vamos criando essa corrente maravilhosa de oração, de pessoas de Deus, de homens de Deus, e nós vamos mudando cada vez mais as pessoas que estão conosco. Que bom que vocês, senhoras, já estão aposentadas, vovós, gastem tempo rezando, intercedendo pelos jovens, pelos netos. Vão às igrejas, vão às suas paróquias, ide. Diga comigo mais uma vez: eu, Senhor, preciso ir sem medo para visitar, para curar, para anunciar. A frase do Papa Francisco é: ide sem medo para servir. Ide, eu já falei, sem medo. Alguém poderia pensar assim: mas eu não tenho nenhuma preparação especial, como é que eu posso ir e anunciar o Evangelho? O Papa Francisco vai dizer assim: meu amigo, o seu temor não é diferente do temor de Jeremias. O jovem Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Veio a mim a palavra do Senhor: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do teu ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. O Senhor me respondeu: não diga sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor. Talvez você diga: como eu posso ir anunciar se eu não sei falar, se eu não sou um pregador, se eu não sei cantar muito bem,
Se eu só toco baixo, como é que eu vou anunciar? Não tenha medo. Não tenha medo, porque aqueles que o Senhor escolhe, Ele capacita. Não tenhas medo, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor diz, como diz no versículo 8º, que eu acabei de ler: não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Não tenha medo, porque o Senhor está com você. Não tenha medo de ser um católico de verdade, porque o Senhor está com você. Ontem nós lemos uma leitura do Evangelho de ontem. Se você participou da Santa Missa, você deve se lembrar, onde Jesus mesmo falava que vocês serão perseguidos, que vocês serão caluniados, que vocês serão isso, presos, para lá. Mas Ele disse: mas nenhum fio de cabelo será tirado da sua cabeça, porque eu estarei contigo, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de testemunhar, porque é bonito o que o padre Reginaldo Manzotti tem falado, e tanta gente no Brasil e no mundo tem cantado com ele: evangelizar é preciso, evangelizar. Não é assim que ele canta? Evangelizar é preciso. A gente canta, a gente chora e a gente evangeliza. A gente sai de nós para evangelizar, sai. Gente, requer suor, requer uma atividade, uma atitude. Não é fácil. Requer sentar no computador e escrever coisas boas no seu Facebook e não ficar postando besteira. Requer você entrar no seu e-mail e enviar um e-mail para alguém que faz tempo que você não fala, e levar uma palavra de Jesus. Olha, a conta gotas ali, ó, alimentando de pouquinho em pouquinho, suavemente, aquela pessoa com a palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso sem medo. Por que sem medo? Porque primeiro, Deus está conosco. Se você pegar o final de Mateus, capítulo 28, ele vai dizer justamente isso. No finalzinho: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Gente, não tenha medo de evangelizar. Por quê? Porque eu estarei com você até o fim dos tempos. Porque eu estarei ao seu lado. Ou como está no capítulo 10, versículo 26 de Mateus: não tenhas medo deles, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Versículo 28, não tenhas medo daqueles que matam um corpo, mas são incapazes de matar a alma. Versículo 31, não tenhas medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Não tenhas medo. É isso que nós devemos experimentar. Nós não podemos ter medo de evangelizar, de sair de nós, de nos deslocarmos para levarmos a palavra de Deus. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele não somente nos envia, mas nos acompanha. Está sempre junto de nós nessa missão de amor. Mas interessante, quando vamos anunciar Cristo, Ele mesmo vai à nossa frente e nos guia. Nunca nos deixa só. Pega na mão do seu irmão, diga para ele assim: Jesus nunca te deixará só. Pode ser com mais ânimo um pouquinho. Porque, desculpa, você não convenceu ninguém. Você falou porque eu mandei você falar, mas você não está convencido disso. Diga para o seu irmão: Jesus nunca te deixará sozinho. Jamais. Por que nós não devemos ter medo? Primeiro, porque Deus prometeu que estará conosco sempre. Segundo, porque nós temos amigos nos céus. Nós temos os santos intercedendo por nós. Nós temos os anjos intercedendo por nós. Você tem o seu anjo da guarda, o seu santo de devoção. Nós temos a Virgem Maria, nossa mãe. E terceiro,
Interessante que Jesus, quando envia os discípulos, ele manda aí de 2 em... E também quando Jesus, ele chama e faz os seus discípulos, os 12 apóstolos, depois os demais discípulos, ele manda gerar comunidade. Nós não podemos ter medo, porque nós não vamos fazer isso sozinho. Há uma comunidade conosco, há irmãos conosco. Eu estou aqui com o Renilson, com o Ivan, com os meus irmãos Lucas, com o Bruno, com o Nato. Estou aqui com o Marquinhos, com o Ed Cleide. Minha comunidade onde cada um está fazendo aqui o seu trabalho, está me ajudando, está evangelizando. O Ivan que está aqui tocando, fazendo um fundo musical, mudando as músicas, porque ele vai sentindo a inspiração. Olha, ele falou disso, então de repente pode ser essa música. O Renilson que está ali colhendo de Deus na palavra. Que música certa para esse momento? Qual a música certa para a gente fechar essa pregação? E a gente vai junto. Gente, nós não vamos sozinhos, nós vamos juntos, unidos, um com o outro. E a gente precisa do padre, o padre precisa do leigo, que precisa daquela pessoa da pastoral da juventude, que precisa da pastoral de canto, que não vai sozinho sem o SCC, e assim vai trabalhando. Então não tenha medo, porque você não vai estar sozinho. E se você se sente sozinho na sua casa, na evangelização, peça ajuda aos universitários. Peça ajuda. Vai lá no padre, por favor, me ajuda. Vai lá no grupo de oração, por favor, reze por mim, porque eu não consigo mais. A batalha espiritual na minha casa está grande. Reze, juntos, se unam. É isto que nós precisamos viver e experimentar, para vivermos a graça de dizer: nós não estamos sozinhos. O que o Papa diz, ele diz assim: sintam a companhia de toda a igreja e também a comunhão dos santos nessa missão. Quando enfrentamos juntos os desafios, então somos mais fortes. Descobrimos recursos que não sabíamos que tínhamos. Quando enfrentamos juntos um desafio, descobrimos que somos mais fortes. Juntos somos mais. Isso não é um programa de TV só. A Canção Nova não coloca o nome de programa de TV só porque é um nome bonito. Quando ela diz, o amor vencerá, não é um programa, é uma certeza. O amor vencerá. O amor é maior do que o ódio. O amor é maior do que a raiva, do que o rancor. Ele vai vencer. E o amor que é Deus. Quando um programa diz, juntos somos mais, é porque de fato, quando nós nos unimos na evangelização, nós somos mais fortes. Nós temos mais força, porque aquilo que eu sei, o Ivanilson talvez não sabe, mas aquilo que ele sabe, eu também não sei. Agora, nós dois juntos, aí ninguém segura. Eu não sei tocar teclado como ele toca. E talvez ele não sabe cantar como eu canto. Mas quando une o teclado com a minha voz, aí, meu amigo, vira amor e adoração. Vira Ministério de Música Canção Nova. Mas aquilo que nós fazemos juntos contribui para a evangelização acontecer. Família que reza unida. Você sabia disso? E você tem rezado isso? Tem rezado com sua família? Com seu esposo? Esposo, esposa? Rezam juntos? Pelo menos uma Ave Maria à noite antes de dormir? Quais são as famílias aqui que rezam um texto todo dia às 6 horas da noite? Todo dia. Olha, não pedi nem para levantar o braço, para não quero comprometer ninguém. Mas você é uma família que reza o texto como antigamente se faziam? Quem pegou essa época aqui? Antigamente o pai chamava a mãe, aquela coisa, todo mundo ia para a sala, não é verdade? Hoje em dia, cadê?
Não, não dá tempo não, porque tem novela. Tem novela, né? Mas depois da novela a gente reza. Aí assim que termina uma, começa a outra. Aí vai até 11 horas da noite. Aí você fala assim, tô tão cansado, amanhã eu rezo. E assim você vai o ano todinho. E aí vem os problemas na sua casa, problema financeiro. Aí você já corre lá para a igreja pedir a cura. É o meu trabalho. Aí já vem na missa do Padre Roger Luiz e levanta a carteira de trabalho. Aí depois recebe o trabalho. Depois está tudo bem, nunca mais reza. Aí alguém está doente, vai lá na missa do Padre Edmilson. Levanta a mão, porque eu quero ser curado. Aí é curado, aí nunca mais reza. Até que um dia não vai acontecer, gente. Aí muita gente faz o quê? Quando não é curado aqui na igreja católica, vai onde oferece a cura. Nas seitas. Fazer alguns pactos aí. Porque o importante é eu ser curado. É a minha família ser bem de vida. É eu pagar as minhas contas. Mas a gente não reza. A gente não louva. Então que nós possamos sair daqui com essa palavra, ide, sem medo. E sem medo por quê? Porque Deus está conosco, porque estamos juntos. E para terminar, para quê? Para servir. Para servir. Gente, Jesus disse: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Vai para servir, para amar. São Paulo vai dizer: eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possíveis. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. 1 Coríntios 9, 19. Paulo se fez um com todos para salvar o maior número. E o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tem como lema: feito tudo para todos. Sabe por que o Monsenhor Jonas ficou doente? Sabe por que ele ficou doente? Você sabe. Mas eu vou dizer mais uma vez. Porque ele passou todos os anos da sua vida, e passa ainda, se desgastando, saindo de si, indo evangelizar. E como ele mesmo nos ensina, ele descansa carregando pedra. Ou seja, ele vai descansar de escrever e vai cantar. Ele descansa de cantar e vai atender. Ele descansa de atender e vai acolher as pessoas. É assim, se desgastando. Chegou uma hora que o corpo não conseguiu mais. Mas graças a Deus, depois de 5 anos de tratamento, de oração, ele está melhor, está voltando. Tivemos a graça dele celebrar a missa mais uma vez, no acampamento passado, no domingo. Está voltando, com graça de Deus. O Hosana Brasil vai estar aí, mas se doando, rezando. E olha, eu convivi pouco com ele nesse tempo. Mas as pessoas e os meus irmãos que conviveram com ele, que ainda hoje dormem, porque toda noite dorme um jovem da comunidade na casa do Monsenhor Jonas. Eles diziam para mim que o padre é o primeiro a acordar para rezar, e muitas vezes vai dormir ou acorda de madrugada e ele está rezando. O meu irmão de casa, esses dias falava que um dia acordou de madrugada e viu que a luz estava acesa do quarto. Ele ficou preocupado e quando olhou, o padre Jonas estava de joelhos rezando. Oração, ide, sem medo, para quê? Para servir. Para servir a você, para servir aqueles que estão agora nos acompanhando em casa. É isso que Deus nos chama, meus irmãos. O mundo de hoje precisa de Cristo. E que nós precisamos servir as pessoas, servir o outro, sair de nós mesmos, nos desgastar para anunciar Jesus. Evangelizar significa testemunhar pessoalmente o amor de Cristo, significa superar os nossos egoísmos, significa servir, inclinando-nos para lavar os pés dos discípulos, como Jesus fez. Servir o outro. Estamos aqui para servir a Canção Nova. Estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Se fosse, estava lá fora tocando com outros caras aí, pô. Estamos aqui para servir.
E a gente perde às vezes essa referência. Por isso que às vezes falta gente aqui, porque ninguém quer servir, ou talvez não queira, tenha outros compromissos, mas glória a Deus, espero que esteja servindo. Mas o que nos levou no início da renovação para a igreja, que a gente tocava com qualquer violão que estava lá, era o desejo de servir. Que a gente cantava com qualquer microfone, era o desejo de servir. A gente dizia, deixa eu ir para a canção nova, mesmo que seja para limpar o banheiro. Mas depois a gente fica botando banca. Porque perdeu o desejo de servir o outro. A gente começa a ser seletivo. Quero terminar com vocês. O Papa vai dizer, ele vai citar justamente o versículo 9 e 10 de Jeremias. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, eu hoje te coloco contra nações e reinos, para arrancar e para derrubar, devastar e destruir, para construir e para plantar. E eu termino dizendo que o Papa Francisco disse para nós jovens, na JMJ, e diz para vocês nessa tarde. Quando Deus envia o profeta Jeremias, lhe dá o poder de extirpar, destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. E assim é também para vocês. Levar o evangelho é levar a força de Deus para extirpar e destruir o mal e a violência, para devastar e derrubar as barreiras do egoísmo, da intolerância e do ódio, para construir um mundo novo. E Jesus Cristo conta com vocês, a igreja conta com vocês, o Papa conta com vocês. Eu termino dizendo essas mesmas palavras para você que está em casa, para você que está aqui, já convidando você a ficar de pé e a pedir essa graça de Deus, de ser cheio dele, de forma que você saia daqui com o desejo de evangelizar, porque Jesus Cristo conta com você, a igreja conta com você, o nosso Papa conta com você. Pega na mão do seu irmão e diz assim, eu também conto com você. Eu também conto com você. Vamos rezar. Pega os seus braços comigo, vamos rezar juntos. E repete, envia-me, Senhor. Eu entendi, eu tenho a vocação. Por isso, Senhor, envia-me. Eis-me aqui. E eu desejo, Senhor, corresponder a este chamado. E assim como estamos com os braços erguidos, vamos cantar e nos entregar a essa ação e essa missão. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita o meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. CançãoNovaPlay.com. Assine já!